Olá, saudações! Como vai você? Que bom nos encontrarmos por aqui mais uma vez nesse nosso encontro semanal, na qual nós sempre falamos a respeito da vida, a respeito daquilo que envolve toda a vida, todo o contexto social, todo o contexto relacional, e todos os sentimentos envolvidos entre os seres humanos que criam esse vínculo de relativização entre as pessoas, entre os pares. Assim também como nos leva para uma dimensão de pensamento e reflexão interna, pessoal, aquilo que nos faz refletir e pensar sobre não só a vida, não só as pessoas na qual nós vivemos, mas sobre nós mesmos. É sobre este viés, é sobre essa linha de raciocínio, pensamento e mentalidade que nós começamos mais este nosso encontro. Portanto, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Lembrando que esse vídeo, ele, apesar de nós estarmos aí ao vivo, esse vídeo ele vai ficar por algum tempo aí disponível também nas redes sociais. Lembrando também que existe um canal no YouTube chamado Hora de Filosofar, que esses vídeos vão ficando armazenados lá e dessa forma a gente não perde o vínculo com esses vídeos que são na verdade recordações, e além de serem recordações servem para que muitas pessoas gostam de coisas que foram faladas há algum tempo atrás e de repente os temas voltam a ser abordados, mas também fica como uma reflexão, fica também como uma biblioteca audiovisual disponível aí para todos nós. O Fábio Figueiredo já está comigo, Fábio Figueiredo Júnior já está comigo, obrigado pelo carinho, viu, irmão? Tamo junto, sempre. Você é um grande amigo de velhas datas. E assim vão chegando as pessoas e nós vamos daqui a pouquinho iniciar também aí a sessão de perguntas e respostas. Já chegaram algumas perguntas muito interessantes para nós refletirmos e falarmos a respeito delas na noite dessa sexta-feira também. E é claro que você fique bem à vontade também para enviar as suas perguntas. O bacana é que através do Instagram nós temos aí algumas perguntas que vêm de muito longe, de outros estados, né? Pessoas de bem longe que mandam aí algumas perguntas muito interessantes e a gente faz uma reflexão em cima delas dentro de uma linha psicológica, filosófica, tentando absorver por um lado humanístico a linha de reflexão. E dentro dessa linha de reflexão a gente tenta sanar uma necessidade que pode ser uma necessidade emocional. É esse o nosso intuito de estarmos aqui sempre falando sobre questões relacionadas à vida e ao ser humano acima de tudo. Mas vamos lá, vamos começar a responder essas perguntas, a iniciarmos uma análise reflexiva dentro da linha da psicologia, dentro dessas perguntas que nos chegam também. Tá? A Rose Maria, da cidade de Franca. Franca sempre participando conosco. Um abraço para Franca, interior de São Paulo. A Rose Maria manda a seguinte pergunta. Minha filha tem 28 anos. Um filho de cada pai e não trabalha. Aqui ela não fala quantos filhos a filha tem, tá? Mas um filho de cada pai e não trabalha. O que posso fazer para ela criar juízo? Rose Maria, da cidade de Franca. Vamos lá, Rose, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. Aqui nós temos algumas situações, você não explica muito bem, não aborda muitas questões, então não dá pra gente ir muito além, mas algumas linhas que já dá pra gente fazer uma leitura sobre essa situação, tá? E a pergunta que você faz é o que fazer para ela criar juízo, né? Essa filha tem 28 anos, um filho de cada pai, não trabalha. Ou seja, o que eu percebo aqui, Rose Maria, é que essa sua filha, ela está numa situação muito cômoda. Ela está numa situação confortável, e dentro desse conforto que lhe é proporcionado, então não existe nem mesmo um motivo na qual motive, tá? Que venha buscar novas medidas para uma nova vida ou uma releitura da sua própria vida. Então, essa mulher, então vamos olhar para sua filha de 28 anos, não como uma menina mais, porque já não é há muito tempo. Esta mulher de 28 anos,
eu acredito que ela não tem grandes perspectivas de vida até o presente momento. O que eu chamo de perspectivas de vida? Uma linha de propósitos, uma linha de alvos a serem alcançados e atingidos na vida. Ela vai naquela onda, deixa a vida me levar e vida leva eu, e as consequências da vida vão chegando também. Então, quando a gente não tem um propósito definido na vida, quando nós não temos uma estrutura mental pré-definida ou pré-desenhada da nossa própria vida, quando nós não temos objetividades, nós vamos nos perdendo. Ou seja, quando nós não temos um lugar definido para chegarmos, qualquer caminho vai nos levando. E aí nós vamos entrando dentro de uma levada muito solta e inconsciente da própria vida, esquecendo que as linhas que nós caminhamos, que são inconsequentes, elas geram consequências em um determinado momento da vida. Ou seja, uma hora a conta chega para todo mundo. Independente das suas escolhas. Então existem escolhas que são positivas, existem escolhas que são negativas e existe a falta de escolhas. O que é a falta de escolhas? É quando eu não tomo partido na minha própria vida, é quando eu não tomo decisões sobre a minha própria vida, eu não tomo decisões daquilo que eu necessito direcionar, daquilo que eu necessito fazer, daquilo que eu necessito direcionar. E se eu não tomo postura em determinadas situações da minha vida, então eu passo a não ser pertencente da própria vida que tenho. Olha que coisa triste isso, né? Traduzindo, para a coisa não ficar muito teórica, mas todas as vezes que eu não tomo decisões, eu não tomo partido, eu não tomo escolhas, então eu estou abrindo brechas e permitindo que pessoas tomem escolhas por mim, tomem decisões por mim, pensem em mim. Então, a partir do momento em que eu não penso e ajo em cima dos meus pensamentos, tem alguém pensando por mim e agindo por mim. E se alguém pensa e age por mim, então eu tenho que perguntar qual que é o meu papel. Quem eu estou sendo então? Qual que está sendo a minha objetividade na vida? Então quando eu olho para sua filha, Rosemaria, da cidade de Franca, de 28 anos, que tem 28 anos, um filho de cada pai, não trabalha e é irresponsável, eu percebo que essa moça ela está sem direcionamento na vida. E grande parte dessa falta de direcionamento na vida pode ter advindo dos pais. Não é que eu estou aqui com um discurso querendo te culpar de forma nenhuma. Eu estou trazendo à luz uma realidade. Por quê? Porque ela está numa situação muito cômoda. É muito cômodo eu não trabalhar, é muito cômodo eu ter um filho de cada pai, e ninguém tem nada com isso, a vida é minha, quem toca a vida sou eu, é muito cômodo eu morar na casa dos meus pais, é muito cômodo os meus pais me sustentar e sustentar os meus filhos, é muito cômodo eu não ter objetivos na vida, eu não estudar, eu passear, eu zoar, eu chegar a hora que eu quiser, vai se tornando tudo muito cômodo. E o desgaste ele vai acontecendo, a vida ela vai trazendo os seus próprios pesos, ela vai dando a devolutiva. E aí quando se acorda, aí você faz essa pergunta, Rosemaria, o que fazer para ela criar juízo? É deixar ela andar com as suas próprias pernas. É deixar a sua filha perceber que viver requer atitudes, que requer maturidade, que requer responsabilidade, principalmente quando se tem filho. E aqui eu não vou nem entrar no mérito, é um filho de cada pai, não é o problema meu. Tá? Mas eu percebo que são amores desencontrados, então ela tenta um amor e não dá certo, mas ela fica com a lembrança do amor que não deu certo, que é um filho que vai ter que criar. Tenta outro amor, não deu certo, mas a lembrança eterna do amor fica. E outro que não deu certo, mais um. Por quê? Porque a vida não tem muito sentido. A vida não tem muita objetividade para essa moça. Ela precisa de ajuda. Mas não é ajuda somente do conforto que você proporciona para ela.
Não é somente a cobrança, porque às vezes vem a cobrança. Ah, mas você não toma juízo, você não muda de vida. Isso aí não vai mudar nada. É questão de postura. É trazer ela para a realidade. É entregar um boleto de conta de luz para ela e falar, paga a energia esse mês. Você ajuda a consumir, então você tem que ter a responsabilidade de ajudar a pagar também. E ela saber que, opa, peraí, para pagar isso aqui eu tenho que ralar, para pagar isso aqui é complicado, para pagar isso aqui eu tenho que levantar grana, eu tenho que me esforçar. Entende o que eu estou falando? Então, se ela com 28 anos ela ainda não pegou a maturidade da vida, ela vai ter essa maturidade que a vida exige que se tenha quando? Então, às vezes, também é necessário você deixar essa moça assumir a sua própria vida, assumir as suas responsabilidades. Não estou dizendo você abandonar os netos, eu estou dizendo você fazer ela sentir de alguma forma o peso da responsabilidade que é ter uma família, que ela já tem a sua. Né? Esses filhos é a família dela. E ela tem que amadurecer e cuidar dessa família. Mas enquanto ela tiver a sensação e a certeza, não só a sensação, mas a certeza também, de que ela não precisa fazer muito esforço, porque você sempre vai estar lá, então para ela torna-se muito cômodo. Existem pessoas que elas precisam de um choque de realidade na vida para que elas acordem para a realidade da vida. Então é necessário que a vida castigue de alguma forma, de algum sentido, para que ela amadureça dentro das suas realidades e compreensões. Ok? Eu espero ter te ajudado. Rose Maria, da cidade de Franca, estado de São Paulo. Um abraço aqui pro Fábio Figueiredo Júnior, que está sempre comigo. Um abração para você, queridão. Tá aqui desejando uma ótima live, obrigado. O Anderson de Paraíso, boa noite, meu amigo. Quem também está junto comigo é Nadira Duarte. A Abadia lá da Soterno, se você quer alugar um terno bacana, quer ficar bonito na fita, lindo, maravilhoso, cheirosão, dá uma passadinha lá na Soternos, minha amiga Abadia. Pessoa linda de coração, de alma. Eu tenho certeza que ela vai te atender muito bem. Júnior Santos também está junto comigo, seja bem-vindo, Júnior. E ela está aqui dizendo que ela gosta muito das lives e da minha pessoa também. Te agradeço. Você é uma pessoa sensacional também. Tá bom, linda? E aí vão chegando mais pessoas também. Olha, Nair de São Sebastião do Paraíso manda perguntas também. A Nair de São Sebastião do Paraíso, ela diz o seguinte. Nair de São Sebastião do Paraíso. Tem uma vizinha que me odeia. Olha, a palavra odeia é muito forte, viu, Nair? É muito forte a palavra odeia. Mas eu tenho uma vizinha que me odeia, vivendo fora de mim e provocando. Qualquer dia eu perco a cabeça. Ela dá risadinhas, ela coloca depois kkkk. Vamos lá, Nair. Vamos pensar um pouquinho sobre essa sua vizinha. Quando eu falo a palavra ódio, e a palavra ódio eu a classifico como muito forte, Nair. Por que eu penso dessa forma? Porque o ódio, ele é um sentimento alimentado. Então, uma coisa é não gostar, uma coisa é não se simpatizar, uma coisa é não se dar bem com determinada pessoa, uma coisa é evitar certas pessoas, não gostar. Isso é do ser humano. Então, existem pessoas que nós gostamos e outras que nós não gostamos, e isso é natural, faz parte do jogo. E o que tem de mal nós assumimos que nós não gostamos de determinadas pessoas. Não tem mal nenhum. Eu só acho que nós precisamos ter uma postura relevante diante dos nossos próprios pensamentos para a gente compreender o grau de maturidade que nós precisamos sobre o sentimento de gostar ou não de alguém. Mas quando você vem, Nair, com a palavra eu odeio é muito forte, minha linda. Eu odeio é muito brutal. Porque eu volto a dizer, o ódio ele é um sentimento alimentado. Então é um monstrinho que eu vou dando comida para ele. Mas se eu não alimentar, Nair, esse monstrinho, ele tende a morrer de fome, compreende? Então, de repente, o que você precisa é entender e compreender que esse monstro chamado ódio existente dentro do seu eu, ele precisa morrer de fome. Você precisa de parar de alimentar esse sentimento.
Então você diz o seguinte, vou ler aqui para mais pessoas estão chegando agora. Nair de São Sebastião do Paraíso. Ela diz, olha, tem uma vizinha que me odeia, vive fazendo fofocas de mim e me provocando. Qualquer dia eu perco a cabeça e coloca aqui 3 pontinhos kkkk. Né? Minha linda, enquanto ela perceber que o monstro que está dentro de você é alimentado pelas provocações dela, ela vai continuar fazendo. Por quê? Porque entra uma questão de satisfação dentro do eu dela. Tá? Então, a satisfação vem num grau de compensação provocativo. Então ela te provoca, isso faz bem para o ego dela. São pessoas narcísicas que pensam nelas em primeiro lugar, e nessa primeira pessoa, um dos sentimentos que mais é aflorado é o sentimento vingativo, é o sentimento da maldade, é o sentimento provocativo. Então, quanto mais ela percebe que isso te faz mal, mais ela vai fazer. Então, o que eu digo para você, Nair, é que o seu comportamento deve ser um comportamento oposto ou contrário, tá? Do comportamento que ela espera que você tenha. Olha aqui que barato que é isso. Então ela espera que você tenha uma determinada atitude, reaja de uma determinada forma, só que você vai agir ao oposto do que ela está esperando. Você vai começar a matar esse monstro chamado ódio de dentro de você. Deixa ele morrer de fome. E se ele morrer de fome, ele não vai te perturbar mais. E a partir do momento em que esse sentimento não te perturba mais, a presença da sua vizinha passa a ser insignificante. A inexistência dela é algo que você tem que alimentar dentro de você. Ela está ali, mas não me representa nada. Por quê? Porque você não é obrigado a gostar. Você não tem que gostar. Você tem que conviver, você tem que respeitar. A não ser que ela mude, você mude também da sua casa. Você vai deixar sua casa porque você não gosta de uma pessoa? É muito irracional. Então você tem que aprender a lidar com esse sentimento negativo. Porque uma série de coisas são negativas na nossa própria vida, uma série de sentimentos são negativos na nossa vida. E se nós não aprendemos a lidar com essas negatividades da nossa própria vida, nós vamos ficando deficitários dentro da nossa linha racional. Nós vamos perdendo a noção daquilo que é racionalidade. Porque nós vamos entrando num loop de ódio, de amargura, um loop de que o outro me faz mal, que a gente não consegue sair de dentro disso. O problema, na verdade, é que nós temos que entender, Naí, é que o problema é do outro, não é meu. Se o outro não gosta de mim, não é problema meu, é problema do outro que não gosta de mim. Ele que se resolva com ele mesmo. Eu tô bem. E o problema é do outro, entende? Então é uma questão de postura e inteligência emocional. E eu tenho certeza que você tem e vai conseguir lidar muito bem com isso, sem que você perca a cabeça, tá bom? Um abraço para você, Nair de São Sebastião do Paraíso. Mais pessoas chegando aqui. Um abraço para Lisa Caetano, beijo no seu coração, tá, Lisa? Adriele também tá junto comigo, beijão no seu coração. Fábio Mendes Martins, lá de Belo Horizonte, meu irmão, parceiro de quantos anos, quantas jornadas juntos, né, Fabinho? Um abraço para você, queridão, tá aí na luta aí, pilotando a sua moto, parando, dando uma escutadinha, nos ouvindo, bom demais. Obrigado pelo carinho, tá? A Jo Vitória, tá? A Josiane Vitória está junto comigo, parceiraça, amigona, sempre juntos. A Dálmatas Presentes, um abraço para a turma aí da loja Dálmatas Presente, comigo também. Levi Cerqueira e a Fernanda Soares, lá de Belo Horizonte também, junto comigo. Obrigado pelo carinho de vocês. A Pati Tubaldini também junto comigo. Bem-vinda, viu, Pati? O Ronan Santana também junto comigo, todas as semanas aí, obrigado pelo carinho, tá, Ronan? Vamos lá, chegando mais perguntas. Adilson de São Sebastião do Paraíso, como não entrar em desespero com as dívidas crescentes cada vez mais? Como não entrar em desespero com as dívidas crescentes cada vez mais? Ô Adilson, vamos fazer o seguinte, queridão. Descobre o segredo e passa para mim também. Mas vamos lá, Adilson. Adilson Sebastião do Paraíso. A primeira questão é a seguinte, Adilson. Primeiro nós temos que entender
que o país não está bem. Financeiramente, economicamente, a maioria das pessoas não estão bem. Dificuldades financeiras todos sempre tivemos, a vida toda. Isso faz parte da história do brasileiro, que é uma história de luta, uma história de conquistas, uma história de dificuldades. Mas um momento econômico, um momento empregatista, um momento empresarial, um momento econômico num todo do país não está bem. O número de pessoas desempregadas que nós temos é crescente, Adilson. O número de pessoas que estão impossibilitadas de realizarem suas funções de ganho é gigantesco. Tem muitas coisas que estão paradas, tem muitas coisas que não estão se movimentando, tem muitas cidades que entram em lockdown, saem de lockdown. A realidade do país é bem complicada e eu vejo que vai gastar-se um tempo para que as coisas entrem no eixo, ok? E você tem que pensar o seguinte, diante desse cenário, você não é o único que está tendo problemas de dificuldade financeira. Não é o único, você não está sozinho nessa, é uma gama gigantesca de pessoas. É uma gama de 14 milhões de brasileiros sem renda mensal. Dá para entender o que é isso? Então, é lógico que nós temos que ter essa preocupação de querer ter um nome limpo, de querer manter a estabilidade financeira da família, de querer honrar com os compromissos. Isso é obrigação, isso é um dever, isso é o papel do cidadão. Isso aí não se discute. Mas eu tenho que ter equilíbrio emocional para lidar com esse momento, que é um momento de constrangimento, é um momento de desgaste e é um momento que abala o emocional. Tá? E esse controle emocional que eu preciso ter mediante essas dívidas. Por quê? Vamos lá, eu devo X. E aí eu deito para dormir. E aí vem o meu pensamento X, a dívida, a dívida, a dívida, a dívida, a dívida. E no momento eu tenho certeza que você já pensou em possibilidades de pagar essa dívida. E não tem como, né? Porque elas estão crescendo cada vez mais do que você diz. Então, você deitar e ficar remoendo o mesmo pensamento não vai resolver o problema. Pelo contrário, você vai perder uma noite de sono, vai levantar mal, vai passar mal o dia inteiro porque você não dormiu bem e o problema não deixou de martelar na sua cabeça. Então, a ideia que eu te dou, Adilson, é que você pare de focar no problema e foque nas possibilidades de resolução do problema. Tá? Vai até o banco e senta e negocia e fala, olha, eu posso pagar X por mês. Mas aí vai sumir de vista, eu vou ficar 8, 10 anos pagando essa dívida. É o que dá para ser feito no momento. Dá para ser feito? Dá, mas eu vou pagar muitos juros, vai te trazer paz? Você vai conseguir resolver, amenizar pelo menos? Então nós temos que buscar a resolução do problema. Se a gente ficar com foco no problema e não na resolução, o problema fica acumulativo, é o que você está dizendo, é crescente. Eu não vou resolver. Então eu não vou resolver remoendo a dor dentro de mim. Eu vou resolver buscando as possibilidades que me são cabíveis no momento. Aquilo que dá para fazer. Procura os seus credores, procura as pessoas que você deve, negocia isto. Seja sincero, deixa claro a sua intenção de realizar os pagamentos, mas deixa claro também a situação. E trabalhe dentro da honestidade, não prometa aquilo que você não possa cumprir. E não diga que você não está se preocupando. Não, você está se preocupando. Você não tem como resolver. Ok? Então seja responsável com a sua dívida. Seja responsável com os seus credores. Não fuja deles, mas negocie, converse, resolva. Isso é maturidade, isso é equilíbrio. A partir do momento que nós buscamos resolver as coisas que nós precisamos resolver em nossas vidas. Independente se é uma dívida ou não. Mas eu tenho certeza que é só uma questão de momento. Isto vai passar. Um abraço para você e vai dar tudo certo. Sucesso. Adilson de São Sebastião do Paraíso. Abraço para Lourdes, que está junto comigo também. E o Varces Oliveira. Obrigado pelo carinho, por estar aí junto conosco. Nós estamos aqui falando sobre reflexões referentes à psicologia, à vida, à filosofia humana.
tá? Aquilo que nos traz para o seio relacional entre as pessoas em sociedade, que nos remete à reflexão de nós mesmos. César, da cidade de São Tomás de Aquino, Minas Gerais, nos manda a seguinte pergunta: sou viciado no jogo do bicho. Como a mulher, ele coloca aqui entre parênteses, esposa, pode entender isso e não é tão fácil assim. Vamos lá, César, de São Tomás de Aquino. César, eu percebo que para você me enviar essa pergunta, já está havendo confrontos no casamento, já está havendo confrontos dentro de casa. Tá? E você diz aqui o que fazer para que a sua esposa ela entenda que é um vício, que não é tão fácil assim. Nenhum vício é fácil. E o problema que temos que tomar do vício é a consciência dele. Então eu vejo que você já tomou o primeiro passo, tendo consciência que você é um viciado no jogo. Tá? A partir do momento que nós tomamos consciência, aceitamos o vício, nós temos que entender que o vício ele se torna uma doença degenerativa do nosso caráter. Ok? Uma doença degenerativa do nosso caráter. Ele vai corrompendo aquilo que é o nosso caráter. De pessoa de bem, de pessoa da sociedade, de trabalhador, de pessoa honesta, de pessoa que cuida da família, que se preocupa com a casa, de pessoa que tem um emprego, que luta, que batalha. Ele vai corrompendo isso aí. E não corrompe não é de uma vez, ele vai corrompendo aos poucos, sem que o viciado ele tenha noção ou consciência de que isso está acontecendo. Olha a dimensão disso. Então ele começa a se envolver cada vez mais, vai perdendo o controle, ele vai desvinculando os laços sentimentais da família, porque o jogo, a obsessão pelo jogo passa a ser mais importante do que a convivência no seio familiar, então ele vai distanciando da família, ele vai perdendo a percepção de sonhos e objetividades, porque ele vai tendo dentro de si cada vez mais necessidade, tá? De se disponibilizar ao momento da jogatina, ao momento de recompor o seu vício, e é bem próximo de todos os vícios, tá? Todos os vícios trazem sim uma mesma que estou passando. E ele fugindo, tá, da sua própria realidade, ele vai encontrando prazer dentro daquilo que é um vício crescente, dentro daquilo que vai satisfazendo momentaneamente os seus prazeres. E existe uma gama de situações. Por que satisfaz esses prazeres? De repente esse vício é uma fuga, e você está fugindo de quê? César de São Tomás de Aquino. Qual que é a sua fuga? Está fugindo de quê? E está fugindo com qual objetividade? Não seria mais fácil encarar as suas dores, a sua realidade de vida? Mas aí você encontra no vício uma fuga. Olha a complicação disto. Mas uma fuga que te coloca dentro de um aprisionamento. E não passa muito tempo, o viciado, dentro daquela desconstrução da moral e do caráter que eu falei para vocês, ele vai passando a perder a confiança das pessoas, ele vai passando a não ter domínio sobre o seu dinheiro, ele vai entrando num loop de endividamento. Uma coisa é você endividar por situações, por circunstâncias, por dificuldades, aquilo que você não conseguiu honrar, isso é uma coisa. Outra coisa é você endividar por questões de vício, que não fazem o menor sentido. Mas o meu papel aqui não é um papel de te rotular ou um papel de classificar, mas é mais uma questão de alerta. Esse nosso encontro aqui é um alerta, é um debate, é uma troca de reflexão, para que você reflita sobre as consequências do que você faz na própria vida. E passa-se um determinado momento que aquela pessoa isso vai afetar de tal maneira o seu emocional que vai desequilibrar toda a sua convivência com as pessoas que estão à sua volta. Desequilibra. Cria uma harmonia, uma desarmonia, na verdade, entre amigos e seio familiar, entre trabalho. E aí pode vir o desemprego por uma questão de irresponsabilidade ou de desafetos dentro do ambiente de trabalho. E aí cria separação, cria divórcio com filhos, com esposa.
E aí tem um endividamento crescente, aí começa a vender os bens que foram adquiridos com tanta dificuldade. Olha a bola de neve que isso vai se tornando. Né? Isso vai ganhando uma dimensão muito gigante, César. Que bom que você já tomou consciência. Agora a esposa está fazendo o papel dela. De querer o seu bem, de querer defender a família, de querer te alertar da melhor forma possível na concepção dela. E talvez não seja realmente da melhor forma possível. Realmente, não espere que ela entenda o que as pessoas entendam. É necessário que você entenda a situação que você vive. Tá? Isso é necessário, que você entenda a situação que você viva e que você tome atitudes. E as atitudes que você toma é buscando ajuda, é reconhecendo como você já reconheceu. Você trazendo essa pergunta até mim já é uma forma de buscar uma ajuda, mas só isso não basta. Só isso não basta. Procure pessoas da sua confiança, pessoas de integridade e peça ajuda, fala, olha, me ajuda a sair disso. Tá? Pessoas que têm uma relevância na sua cidade, que possam te aconselhar espiritualmente. Apegue-se um pouco a isso também, que também ajuda bastante. Procure um profissional da saúde mental, né, que faça um bom trabalho. E aí um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, alguém que possa te ajudar de fato e verdade. As pessoas, das amizades que você sabe que estão envolvidos nessa questão do jogo, do vício do jogo também. E afastar nesse momento vai te fazer muito bem, tá bom? E resgata a sua família. Aqui a questão da família, ela é primordial, porque confiança, uma vez quebrada, ela não se restabelece de novo. Aí eu te desejo sorte, César. De verdade, te desejo sorte e me coloco à disposição para tentar te ajudar também, tá bom? Os meus canais de forma de falar comigo estão aí disponíveis, telefone. Eu espero que você possa realmente sair dessa. Um abraço aí para Dani Braga, que está junto comigo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá, a próxima pergunta é de alguém que se identifica apenas como uma amiga. Pediu para não ter o nome revelado. E aí a gente respeita, claro, com todo o carinho e maturidade também que é necessário. Tá? Essa amiga é de São Sebastião do Paraíso e ela diz o seguinte: sou lésbica, mas estou confusa com a minha opção sexual. Existem métodos que a psicanálise poderia me ajudar? Opa, claro que tem. Vamos pensar nisso, tá? Em um determinado momento da sua vida, eu não sei quantos anos você tem, seria importante com que eu soubesse, mas em um determinado momento da sua vida, você resolveu assumir a sua postura sexual, você resolveu assumir a sua identidade sexual, você se sentiu bem atendida dentro dos seus prazeres e dentro da sua relação social com aquilo que você optou. Tá? Então você optou, você entendeu e você se aceitou dessa forma. E por mais que a nossa sociedade ainda rotule muito, exista muito preconceitos sociais, preconceitos religiosos, preconceitos familiares, uma gama gigante de preconceitos, essa é a nossa sociedade, essa é a nossa realidade. E cabe a todas as pessoas da sociedade o respeito a todas as pessoas da sociedade. Entende? E você ainda vai ouvir por muito tempo o termo normal. Então, eu sou uma pessoa normal. Então, as outras, pelas suas opções sexuais, não são normais, são alienígenas. Então, é uma luta para que alcance uma igualdade. Ainda vai muito longe. Mas não entra no debate aqui agora, essa amiga de São Sebastião do Paraíso. Só que aí agora, não sei quanto tempo que você traz isso dentro de você, mas agora você está dizendo, olha, estou confusa com a minha opção sexual. E qual que é o problema disto? Ok? É sinal de que você está passando por uma fase, e dentro dessa fase está acontecendo mudanças,
E dentro dessa mudança, eu acredito que tem uma série de questionamentos internos, uma série de perguntas internas que estão pressionando e cobrando de você mesmo. É você com você, tá? É você e seu inconsciente. Estão cobrando de você algumas respostas que talvez você ignorou na história da sua vida. Então a vida ela vai nos trazer uma série de perguntas e questionamentos. E nós, se pularmos essas perguntas e esses questionamentos, em algum determinado momento, esses próprios questionamentos voltarão à tona e irão nos questionar novamente. E aí é necessário respostas. E aí, quando nós não temos essas respostas, nós temos então a frustração. E essa frustração por essas lacunas que nós vamos deixando, isso que é preocupante. Ah? E de repente você está justamente dentro de uma dessas lacunas, em um desses momentos de silenciamento da sua alma e dos seus sentimentos, porque se calam, não acham explicação, não acham respostas, e aí você pergunta como a psicanálise pode te ajudar dentro desse processo de autorreflexão. É você fazendo essa viagem dentro de você mesmo, você aceitando as coisas, compreendendo outras que só você pode compreender, não as pessoas, você deixando de trazer para si rótulos, porque a sociedade nos coloca uma série de rótulos, as pessoas nos rotulam, as pessoas nos classificam, as pessoas elas criam situações para as nossas vidas que não são desejadas por nós mesmos. E em determinado momento nós vamos passando a viver sobre rótulos e títulos que nós nunca pretendemos ter, mas as pessoas nos deram e nós nos calamos diante disso. Então, é um momento muito íntimo, muito seu, na qual só você pode se direcionar. E eu não sei qual vai ser a resposta que você vai trazer para a sua vida, mas que seja uma resposta que você a encontre e que não você absorva essas respostas ou essa ideia de resposta de outras pessoas. Porque isso é muito você. Tá? Só você pode se responder nesse momento. Ok? Então é um momento muito íntimo, é um momento sexual da sua vida, é um momento que cabe só você fazer reflexão, que cabe só você entender quem você é de fato e de verdade, o que você quer de fato e de verdade e dar sequência na sua vida. Tá bom? Mas eu desejo toda a sorte do mundo para você. E nós estamos aqui nessa nossa curta passagem pela vida para sermos felizes. Não deixe com que as pessoas atrapalhem isso não. Tá? Sorte para você. A Shirley entrou conosco também. Seja bem-vinda, Shirley. Nós estamos aqui falando sobre psicologia, filosofia e relação social entre nós e a vida. Seja bem-vinda ao grupo. A Jordânia é da cidade de Manaus. Ah, olha, de longe, hein? Bem longe, Manaus, que bacana. Mandou a pergunta aí pelo Instagram, tá? Lá do Amazonas. Olha que bacana, hein? Ela manda a seguinte pergunta, Jordânia. Um abraço para você, tá, Jordânia, e para todos aí de Manaus. Como lidar com a traição mesmo depois de quase 6 meses? Olha, a questão da traição e como lidar com ela, ô Jordânia, não é uma questão de tempo relacional, de linha do tempo. Não é uma questão de calendário. É uma questão de racionalidade, aceitação e maturidade. Tá? Então eu tenho que pensar a respeito do assunto, eu tenho que amadurecer esse assunto dentro de mim, ou seja, eu tenho que criar uma série de reflexões trazendo respostas para essas linhas de pensamentos que vão ser criadas, e eu tenho que criar aceitação, eu tenho que definir se aquilo é aceito ou não pelo que eu chamo de coração, que na verdade é um campo sentimental que a nossa alma traduz como um coração, ou a linguagem popular se torna um coração. Eu tenho que saber o que o meu coração pede, o que o meu coração aceita. Até que ponto eu perdoo, ou será que existe um determinado ponto para o perdão? Ou o perdão ele é associado ao esquecimento ou ao encobertamento. Entende? Então não adianta, Jordânia, eu falar que perdoo
Isso ser o meu discurso, ser a minha palavra, eu aceito continuar dentro do relacionamento, mas dentro de mim aquilo é uma ferida, é uma cicatriz. Então eu não perdoei, não adiantou nada. Eu fingi de conta que aquilo seria bom para mim e dei sequência na minha vida, mas na verdade eu não dei sequência, minha vida ainda está presa em um determinado momento, em uma determinada situação. Então, é algo que não existe uma receita de bolo para quando se fala na questão de traição. É você lidar com o sentimento da troca. Você foi trocado por uma outra pessoa. E o que dói é justamente isso, é que você se coloca na balança mediante ao outro. E você sabe que na balança o outro lado pendeu mais do que o seu. O descarte, opa, eu fui trocado pela outra pessoa. Então qual o papel que eu tenho dentro dos sentimentos desta pessoa que eu gosto? É isso que a gente tem que pensar. Até que ponto compensa eu dar uma sequência para essa relação? Ou eu entendo, foi um momento de fraqueza do outro, foi um vacilo que o outro deu na vida, que todos nós estamos sujeitos a vacilar, todos nós estamos sujeitos a errar, mas ainda compensa eu manter esse elo de amor? Ainda é um elo de amor? Ainda tem características de amor? É isso que eu ainda quero? Porque se você não superar também esses questionamentos que eu estou trazendo à tona, ô Jordânia, não adianta você dar uma sequência nesse relacionamento. Ele vai continuar te maltratando, eu estou falando os sentimentos, tá? Não estou falando da pessoa que está com você. Mas os sentimentos vão continuar te maltratando, os questionamentos vão continuar te massacrando e você vai se sentindo cada vez mais acuada, cada vez mais sem liberdade de ação e de atitude, você vai se tornando cada vez mais sufocada dentro desse relacionamento e vai ficando um relacionamento chato, desgastado e que se insistir na sequência disto é um negócio a médio e a longo prazo. Ok? Então vale muito a pena você fazer uma reflexão se compensa você continuar com este relacionamento ou não. Se compensar, se é isso mesmo que você gosta, aí você não pode pensar somente no gostar, mas você tem que pensar no vivenciar tudo isso, porque relacionamento é vida, não é momento, é vida. Você vai ter que se auto-perdoar e perdoar o outro de forma real e concreta. Perdão não é esquecimento. Perdão é não deixar a lembrança fazer doer novamente. Lembrar você sempre vai lembrar. Como é que você esquece uma traição? Não esquece. Ela vai estar ali. Mas quando que eu sei que eu perdoei? É quando eu lembro dela, e eu não vou fazer questão nenhuma de lembrar, mas quando eu lembrar-me dela, ela não vai me doer. Ela vai arrancar lágrimas em mim. Ela não vai trazer dor. Entende? Isso não quer dizer que o outro não vai fazer de novo. Pode, claro que pode fazer de novo. Tá? Porque estamos sujeitos a isso. Não estou dizendo que vá fazer, estou dizendo que existe a possibilidade, como existe a possibilidade da sua parte também. Somos humanos, somos cheios de erros, de falhas. Então tudo é uma questão do que isso te trouxe como lição, amadurecimento, perspectiva de maturidade. Tá bom? E é só você que pode dar uma resposta para isso. Mas eu te desejo sorte. Vai dar certo. A Jordânia, da cidade de Manaus, mandou uma pergunta aí pelo Instagram. O Maicon, da cidade de Batatais, interior paulista. Um abraço para você, Maicon. A todos aí da cidade de Batatais também, um abraço, tá? Ele diz, eu tenho 19 anos e não sei como lidar com os ciúmes da minha mãe, que é linda. Então é você que tem ciúmes da sua mãe que é linda. É isto, né? Quero vê-la feliz, mas não aceito a ideia dela namorar. Vamos lá. Maicon, 19 anos, sua mãe é linda, bonitona, tá jovem ainda, tá cheia de amor para dar e você não quer ela com ninguém, mas você quer ver ela feliz, porque é o seu sentimento de filho, de querer uma vida bacana para sua mãe merece, e de repente foi um esforço de te criar até o presente momento, mas agora você é um homem, meu querido.
Ainda que bem novinho, 19 anos, mas você é um homem e você tem que ter atitudes e pensamentos de homem, maturidade de homem, que é o que a vida te requer. Entender que existem alguns processos na vida na qual não são determinantes as suas escolhas, mas as escolhas do outro. Ok? Então você precisa passar por esse processo de maturidade e compreender que a vida que segue e amadurece não é só a sua, mas as pessoas que estão à sua volta também. Você também quer ser feliz, você também quer encontrar alguém, você também quer desfrutar os prazeres do amor, você também quer desfrutar uma vida com alguém. E de repente não está na hora de você ter uma maturidade para que a sua mãe também vivencie tudo isto. Então é uma questão de maturidade, ô Maicon. Maicon de Batatas, é uma questão de maturidade, de compreensão, de entendimento, de racionalidade, de pé no chão. E eu vejo que entra muito aí a questão da concorrência, né? O pensamento da concorrência. Se a minha mãe namorar com alguém, se a minha mãe gostar de alguém, qual que vai ser o meu papel na vida dela? Qual o espaço que eu ainda vou preencher na vida dela? E é uma mera bobagem da sua parte, porque são sentimentos distintos. São gavetas em um mesmo armário, mas gavetas separadas. Existe uma gaveta que é só sua, meu querido, chamada filho, e essa é intocável. Essa é intocável, essa está ali, lacrada. E essa aí você pode ficar sossegado. O sentimento dela enquanto mãe, enquanto preocupação, enquanto responsabilidade com você, enquanto acolhimento, enquanto amor, proteção, esse vai continuar existindo e você pode ficar despreocupado. Tá bom? E eu acredito que pelo seu lado também, pela sua visão, é um sentimento muito parecido. Você quer proteção, né? Mas ao mesmo tempo você mesmo já abre o jogo. É uma proteção, mas é um ciúmes também. E eu te entendo perfeitamente, porque você não quer sofrendo a sua mãe, mas você quer ela feliz. E ela que vai ter que fazer essas descobertas. Assim como você também na vida. Você está começando a sua vida agora, na verdade, e você vai ter que fazer muitas descobertas dentro do sentimento, dentro das emoções, dentro do amor, e ela também tem que fazer as delas. Tá bom? Então, aceita que dói menos, Marco. Tá? Aceita que dói menos. E vamos lá, você não precisa chamar ele de padrasto. Basta ter respeito, entender que a sua mãe, eu tenho certeza que ela vai respeitar esse sentimento também e essa convivência, e que você não crie uma barreira, que você não seja um problema, tá? Que você seja um apoio. Acho que é isso que a sua mãe precisa nesse momento. Um abraço para você, Maicon de Batatas, e para você também. Tá? Aceita que dói menos. Abadia de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, Abadia de São Sebastião do Paraíso. E ela diz o que leva uma pessoa a cometer horrores, como o caso que aconteceu essa semana em Santa Catarina. Eu não lembro da situação, mas eu me choquei com o fato, né? Aqui eu acredito que ela está falando daquele fato do rapaz que entra dentro da escola, armado de uma espada e mata crianças e pessoas. É muito triste a gente... eu fujo de noticiários, de determinados fatos, porque você vai vendo a sociedade muito mal e a humanidade muito ruim e adoecida também. Né? Então eu evito algumas coisas. Mas pelo que eu ouvi do fato, né? Eu ouvi pelo rádio, o noticiário, não acompanhei pela TV. Então eu ouvi algumas notícias de algumas rádios que eu gosto de ouvir muito. Então, o que eu entendi sobre a situação? Nós temos um rapaz que deu sinais. Tá? Então as pessoas, fica aqui o alerta, as pessoas dão sinais de que não estão bem psicologicamente. Dão uma série de sinais. Tá? Então nós temos aqui um rapaz que se isolava dentro do seu quarto, um rapaz que não tinha um convívio social, não tinha okay? Não demonstrava sinais de agressividade, mas de isolamento, de autoexclusão social. Okay? Uma pessoa depressiva, uma pessoa que tinha ideias suicidas. Ou seja, a família, de repente, ela não tomou providência.
foi deixando a coisa acontecer, ele é quietinho assim mesmo, ele não fala. Não estou dizendo que as pessoas que são caladas ou bem quietas, que elas não cometeram homicídio, não é isso. Mas existem situações que está mostrando sinais e já tem tempo e as pessoas que estão à volta não reagem. Preferem ignorar o fato, preferem fingir que não está acontecendo e uma hora a questão vai explodir. Isso é fato, ok? Eu conheço uma família da nossa cidade, a família não aceita os problemas psicológicos da filha, não aceita o fato que essa filha precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de medicamento, precisa de fazer terapia, não aceita, acha que somente a religião pode suprir isto. Então eu conheço, eu não posso invadir a privacidade dessa família. É algo muito preocupante, porque você de longe você vê que não está certo, você vê que precisa se tomar atitudes, mas que cabe à família fazer isto. E um momento a conta chega, esta é a verdade. Tá? Então, as manifestações das inconveniências, das doenças psicológicas, elas vão se manifestando através de comportamento, através de atitudes, através de palavras, através de ações, e que não podem ser ignoradas. Tá bom? Não podem ser ignoradas. Então, a Abadia de São Sebastião do Paraíso, isso fica como um alerta para todos nós. Tá? Junto conosco está o João Eduardo Marinho. Um abraço para você, João. Tá? Obrigado pelo carinho, por estar conosco. A Érica Marques, tá? Também está conosco. Abraço para você, Érica. Nós estamos aqui falando sobre psicologia, psicanálise, filosofia de vida, comportamento social e humano. Vocês sejam bem-vindos. Vamos lá, o nosso tempo está curto, estamos quase em cima do nosso horário e tem algumas perguntas importantes ainda. Rodinei, eu acredito que se pronuncie dessa forma, Rodinei, também de São Sebastião do Paraíso, nos manda a seguinte pergunta: por que os filhos estão cada vez menos respeitosos, impacientes e mal educados com os pais? Onde realmente está o erro? Vamos lá então. Tá? Rodinei, eu acredito que a nossa sociedade ela mudou muito nos últimos anos e com essa mudança de comportamento relacional, isto afetou muito também as relações de família. Isso mudou muito a forma de tratamento, de comportamento, a forma de respeito, de acolhimento. Tudo isso mudou e transformou muito e mudou para pior. Mudou muito para pior. Então, as pessoas que têm aí uma idade acima de 35, 40 anos, de uma outra geração que pensa de uma forma diferente, que ainda existia um respeito, os filhos ainda pediam bênção para os pais, a bênção de Deus sobre a vida deles, né? Isso era como uma regra, uma cultura familiar. O pai fala, o filho se cala, o filho tem que pedir autorização ou o momento certo para falar, e o tom de voz ele tinha que ser um tom respeitoso, ou seja, uma questão de respeito familiar. E a desconstrução disto eu vejo que é muito peculiar à modernidade do próprio tempo e também a falta de incorporação dessas culturas no próprio seio familiar. Então as pessoas foram compreendendo, isso não é mais importante, isso não é mais necessário, não é bem assim. E aí nós chegamos na nossa sociedade atual, a sociedade contemporânea que nós vivenciamos ela, onde não se tem parâmetros, onde não se tem limites. Então não existe mais esse respeito e essa respeitabilidade entre pais e filhos, infelizmente. Porque na maioria dos pais, na maioria dos lares da nossa sociedade atual, sociedade brasileira contemporânea, nós vamos compreendendo que
é tanta liberdade para o filho que essa liberdade ela passou a ser uma libertinagem, é uma liberdade sem limites, é uma liberdade sem parâmetros. Então os filhos vão agindo da forma que quer, falando da forma que quer com os pais, tá? Tomando suas próprias decisões e escolhas e recebendo a chancela dos pais para que isso aconteça. E eu não estou falando filhos maiores de idade, que são responsáveis e donos de suas próprias vidas e direcionam suas vidas para onde o nariz apontar. Não estou falando desses filhos. Eu estou falando filhos sob a tutela do pai, sobre a tutela da mãe. Tá? E que os próprios pais perderam o direcionamento da criação dessas famílias. E criação é o direcionamento. Criar-se uma família, direcionar esta família, é ter um caminho a ser percorrido, é ter uma objetividade de caráter, de moralidade. E é lógico que nós não podemos pensar como há 30 anos, 40, 50 anos atrás, da forma que a minha geração foi criada. São outros tempos. Sim, são outros tempos, mas educação continua sendo educação, respeito continua sendo respeito. Caráter continua sendo caráter, moralidade, ela continua fazendo parte da nossa sociedade. Não é essa moral, essa falsa moral impositiva, mas é nós termos direcionamento, direcionamento do que é moral, do que é caráter, do que é princípios éticos, porque de repente nós vamos achando tudo normal, nós vamos achando tudo como parte da nova sociedade, nós vamos absorvendo tudo, nós vamos abraçando tudo, e aí nós chegamos a um ponto como a pergunta aqui da Rosemaria, que foi a nossa primeira pergunta, a Rosemaria lá de Franca. Para quem chegou agora, a pergunta dela foi: minha filha tem 28 anos, um filho de cada pai, não trabalha, o que eu faço para ela criar juízo? Desculpa de estar te usando aqui, Rosemaria, como exemplo, mas nós já conversamos bastante sobre a situação, mas aí nós chegamos num ponto como esse. A falta de direcionamento. E aí chega num determinado limiar da coisa que a gente perde totalmente o rumo. Não sabe como conduzir, não sabe o que fazer e o problema está instalado. Tá? Rodinei de São Sebastião do Paraíso, um abraço para você, muito bacana a sua pergunta. E onde nós erramos, onde está o erro está justamente nessa falta de direcionamento, nessa falta de credibilidade com a nossa própria família. Dar o crédito para ela, o crédito da moralidade, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Eu preciso acreditar isso na minha família, eu preciso fazer isso ser algo relevante e positivo. Tá? Se eu abro mão desses princípios, eu estou abrindo mão daquilo que pode ser um possível futuro. Né? E quais são as consequências? Quais são as consequências? Aí é que você tem que pensar. Vamos lá. Uma amiga, ela falou comigo pessoalmente, mas como eu não pedi autorização dela, eu vou tratá-la somente como amiga de São Sebastião do Paraíso. Ela pergunta o seguinte: o que é o ciúmes no relacionamento? E eu respondo da seguinte forma: o ciúmes no relacionamento eu vejo como o sal. O sal, sim, o sal. O sal dá tempero, o sal dá sabor, dá gosto no alimento. Mas o sal em excesso, ele estraga o alimento. Então, os ciúmes dentro do relacionamento, para você, amiga de São Sebastião do Paraíso, é justamente isso. É a dose, é a pitadinha. É uma pitadinha, porque passando da pitadinha ele faz mal para a pressão arterial. Ele já se torna prejudicial. Então, é importante a gente saber que alguém gosta de nós, pergunta onde vai, e demonstra uma certa preocupação, um certo carinho. É normal, isso é gostoso, isso torna-se aconchegante, isso torna a sensação de importante para outra pessoa. Essa dosinha de ciúmes é uma dose, é uma pitada. Mas quando isso começa a perder o limite da pitada, quando isso começa a se tornar exagerado, e aí ele estraga.
ele passa a ser inconsumível, o alimento passa a ser, opa, não dá para comer. Tá bom? Então tudo na vida é dose, é dosagem, é equilíbrio. É necessário, sim, um pouquinho, mas sem exagero. Então, já está aqui dando sinal de que a nossa live tá para terminar. Nós temos um conosco do Dr. Adalto. Um abraço para o senhor, tá? Estou acompanhando lá também as suas lives sempre. Um abraço aí, doutor Adalto, lá da fibromialgia. Muito bacana esse trabalho social aí que o Dr. Adalto faz na nossa cidade. Um abraço também para Andréia Latori. Andréia, obrigado por estar participando também. E nós temos outras perguntas aqui, mas o nosso tempo estourou, 1 hora de live, 1 hora pensando aí sobre psicologia, sobre o comportamento humano, a filosofia relacional dos sentimentos e da nossa própria sociedade. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, muito obrigado pelo carinho. Durante a semana, nas nossas postagens, vai mandando as suas perguntas, a gente reúne todas essas perguntas e traz aqui na sexta-feira para fazermos esse debate, essa nossa análise, esse nosso bate-papo, que é muito bacana. Eu sou psicanalista clínico e filósofo, tá? E atendo durante a semana, e você precisa agendar com antecedência para que a gente possa dar uma resposta à demanda aí satisfatória também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, gente. Um abraço a todos vocês e nós vamos ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo ele fica aí reverberando nas redes sociais durante a semana toda. Tem o nosso canalzinho lá também no YouTube, chama Hora de Filosofar, que tem vários vídeos lá. E na semana, na terça-feira, vai haver um seminário sobre educação, tá? A nível nacional. E eu sou um dos convidados, um dos palestrantes para estar falando sobre a educação nesse momento remoto e o humanismo dentro da educação nesse momento remoto. Então acho que vai ser muito bacana, tá feito o convite. Eu vou postar aí também nas redes sociais para você entrar lá, é gratuito, fazer o cadastro e receber um certificado também, tá? Um abraço, gente, muito obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus quiser.